E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Lúcio do canal House Beer e o vídeo de hoje é sobre aplicativo para utilização na produção de cerveja caseira. Roda a vinheta. Muito bem, pessoal. Então o aplicativo que eu quero mostrar para vocês hoje é esse aqui, ó, Lamas Brew Tool. Ele traz um menu principal com essas cinco submenus: cronômetro cervejeiro, calculadora cervejeira, conversor de unidades, material de apoio e lojas. Cronômetro cervejeiro. Pessoal, esse aplicativo que é muito bom para quem faz cerveja em casa. Eu considero essa parte do cronômetro a mais simples, tá? Mas ele pode auxiliar para quem não quer fazer cronometrar e ter o tempo da sua mostura e fervura controlada aí, ok? Ele traz um planejamento simples aqui no início. A gente pode alterar, colocando aqui 50 minutos, pode alterar a temperatura, 62. Pode adicionar mais uma rampa. A gente pode dar o nome dessa rampa de alfa amilase. Podemos colocar aqui 72 graus. Particularmente eu gosto de uma cerveja mais encorpada, então eu já trabalharia mais tempo, né? 30 minutos. A última rampa eu deixaria o mash out. Ele já estabelece ali 78, para mim tá ok. Tem pessoas que usam 75, outras usam 80, que é a parte de inativação das enzimas, né? Então aqui está o planejamento da tua abraçagem. Iniciar. Quando mandar iniciar, ele vai emitir um sinal de vibração 3 vezes. Ele te pergunta se o mosto já está na temperatura, no caso a água. Sim, a gente vai adicionar os maltes, enfim, e vai dar o sim. Ele traz a abraçagem, o mexim, a temperatura da rampa, 62, o tempo restante da rampa, o tempo decorrido, tá, os segundos que vão passando até fechar os 50 minutos, o tempo total restante e o tempo de cozimento. Bom, eu programei 50, 30 e 10. Dá 1h30, 90 minutos. Aqui ele está me trazendo 1h46, 16 minutos a mais. Esses 16 minutos a mais, ele considera o tempo que leva entre uma temperatura e outra ser atingida, de 62 para 72, de 72 para 78. Ele considera esses 16 minutos aí, a mais na abraçagem, ok? Assim que ele terminar os 50 minutos dessa rampa de 62 graus, ele vai sinalizar e vai perguntar se a outra rampa, se a temperatura da próxima rampa já está nos 72. Obviamente não vai estar, então a gente vai ter que esperar tipo ali 8, 10 minutos, dar o ok, quando atingir a temperatura, dar o sim, ele vai repetir o processo, etapa por etapa, até finalizar a abraçagem, ok? Pessoal, calculadora cervejeira. Para mim aqui um dos mais acho que importantes, talvez pela opção de coisas que traz aqui. Volume alcoólico, IBU, refratômetro, densímetro, coloração, quantidade de garrafa, refermentação na garrafa, eficiência enzimática, lavagem, carbonatação forçada, inoculação de levedura. Pessoal, aqui, por exemplo, vamos lá. Volume alcoólico, ABV. Pô, fiz uma cerveja, não tem densímetro, ou não sei calcular, ou só tem o refratômetro.
esse aplicativo ajuda em todos os sentidos. Vamos supor aqui, eu fiz a leitura do densímetro. 1048. Ele traz aqui a densidade corrigida, né? Quando eu coloquei, ele já traz a temperatura padrão, que é de calibração do instrumento, do densímetro, né? Então eu deixo, tá 20 graus. Vamos supor que estava a 30. Ele vai corrigir a tua densidade, tá? Densidade corrigida 1051. Depois da fermentação, leitura do densímetro. Pô, 1009. Mas eu não estava com 20 graus, eu estava a 5 graus. Então ele vai corrigir para 1007. Então aqui embaixo nós temos o resultado. O ABV de 5.9, OG 1051, FG 1007. Ele faz o cálculo para nós. Achei interessantíssimo isso aqui porque facilita a nossa vida. Basta jogar as informações aqui dentro. IBU. Qual o amargor da minha cerveja? Ah, eu fiz 30 litros de uma IPA. Uma cerveja que vai bastante lúpulo, né? Vamos botar aqui 3 rampas de lúpulo. Vamos supor que nós temos aí 1050 de OG. Vou utilizar 30 gramas de um lúpulo com alfa-ácido de 12% a 60 minutos da fervura. Ou daqui a pouco até a fervura é maior de 60 minutos, né, pessoal? Pode ser aquela fervura de 1h30, né? Tudo depende da receita, aqui é só um exemplo. E eu nem estou seguindo receita nenhuma. Estou jogando valores aleatórios. Peso, mais 30 gramas aos 30 minutos. De um alfa-ácido. Vamos botar o mesmo só para nós ver uma coisa. Aos 30 minutos. Se tu colocar aos 60 minutos o mesmo lúpulo, aqui que o pessoal fala lúpulo de amargor e lúpulo de aroma. E lúpulo de sabor. A diferença é o tempo de fervura. Lúpulo 1, IBU, 27,72. Lúpulo 2, IBU, 21,24. Então, em 30 minutos a menos de fervura, ele traz menos amargor. Já dá para nós aprender algumas coisas aqui e sanar dúvidas, né? Que é o mesmo alfa-ácido, é 12%, só diminui o tempo, mesma gramagem. E no final eu vou botar 20 gramas de um alfa-ácido menor, 8%, durante 5 minutos. Resultado. IBU total, 51,4. Aí está o amargor da cerveja. Ele faz a soma de todos os IBUs. Achei bastante interessante. Para quem tem dúvida, o aplicativo é fácil de mexer, viu, pessoal? Aqui em cima volta, não aparece onde eu estou clicando, mas é ali em cima que volta. Refratômetro. Pessoal, esse é o meu caso. Eu não uso densímetro, tá? O refratômetro, para mim, ele traz uma economia de cerveja de mosto, porque o densímetro, o mínimo que tu acha é de 100 ml, alguns são de 250 ml, então tu vai medir 3, 4 vezes, tu perdeu 1 litro, né? Então, enquanto o refratômetro, tu usa algumas gotas, né? Vamos supor lá que eu tive a medida em Brix, né? OG, entre colchetes ali, Brix. Então eu tive 12 Brix. 1048, ele traz aqui embaixo a OG, ó. A FG. Pô, tive uma FG em Brix no final, depois da fermentação. Selecionei uma amostra, 6. Ele converte para mim 1048 e 1009. Beleza. O que eu faço com isso, Lúcio? Não tem densímetro, né? Voltamos lá na 1048 e 1009. Volta ali em cima. Vai lá no ABV. 1048. Vou supor que estava a 20 graus. 1009 já está. Ah, vamos dizer que estava nos 5 graus. Beleza. Teor alcoólico da minha cerveja com um refratômetro.
valores convertidos através do aplicativo. 5,4 teor alcoólico. Achei muito bacana isso aqui. Coloração. Desculpa, pessoal, pulei aqui. O densímetro, no final aqui, é só para corrigir a temperatura, tá? 1055, tá? 35 graus, não esperei esfriar o mosto. 1059. Ou ficou abaixo do que eu esperava a temperatura, ele vai corrigir em 1054, tá? 20 graus é a calibração, ó. Para corrigir a densidade do densímetro, quando tu tem a temperatura correta ou está fora dela. Na verdade, quando está fora, né? Aqui, pessoal, coloração. Lúcio, fiz uma cerveja, queria saber como é que vai ser a cor. Fiz 30 litros de cerveja, volume final. Usei 2 tipos de malte, 3 tipos de malte, tá? Ó a canequinha vazia aqui embaixo, beleza? Eu usei para 30 litros, eu usei 8 litros, 8 quilos de malte no total, vou colocar, tá? Desses 8 quilos eu usei 6 quilos, 7 quilos, tá? De um malte com EBC 2. Olha lá embaixo como é que fica. Já me trouxe a cor da cerveja com aquele malte. Tá, mas eu usei mais maltes. Vamos fechar os 8 quilos. ,500 gramas de um malte mais forte, EBC 8. Olha a cor da cerveja, já mudou. E mais 500 gramas de um malte com EBC mais escuro. Aí tá a cor da cerveja. Claro, estou supondo valores, né, pessoal? Mas ele tem tudo parametrizado dentro dele, tudo configurado para trazer esse resultado que a gente não tem como calcular manualmente. Então fica fácil de tu saber, ou tu tem que ter uma tabela impressa para te achar a cor, o aplicativo traz pronto para nós. Eu tô com um problema hoje de rouquidão, pessoal. Tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul, é cidade de Viamão que eu moro. E acabei me resfriando um pouco aí, mas tá tudo bem. Só tô um pouco rouco mesmo, então peço desculpa aí. Então é isso, tá, pessoal? Assim, ó, já anotei uma coisa também, assim, ó. O EBC é o padrão europeu, tá? E o SRM é o padrão americano. A única diferença de um para o outro é o número, tá? Dentro da tabela do EBC e do SRM, a diferença é que é quase o dobro. Quase o dobro. Se tu olhar o SRM 7.1 aqui no último, EBC é 14, seria 14.2. 4.1 seria 8.2. Já no SRM1, deu exatamente o dobro, o 2. Então, quando te perguntar qual é o SRM do malte, é 5. Pode saber que o EBC vai ser 9.8. Mais ou menos isso. 9.9, para ver como eu não chutei tão errado. Faltou um décimo. E aí muda a cor da cerveja. Bem bacana, tá? Quantidade de garrafas. Aqui é bem prático. Vou fazer 30 litros. O que eu vou precisar de garrafa? Ele vai te trazer todas as quantidades. Se tu tiver um tipo só de garrafa, né? Seja de 300 ml, de 355, de meio litro, de 600, de 750 ou de litrão. Bem tranquilo. Auxilia, né, pessoal? Refermentação na garrafa. Aqui ele vai me pedir um tipo de cerveja, tá? Ele não traz muitas alternativas, são essas.
Eu vou trabalhar aqui com a Lager Europeia, que é onde eu busco mais conhecimento. Volume da cerveja: 30 litros. Temperatura: refermentar. Refermentação, temperatura. Temperatura ambiente. Hoje aqui deve estar em torno de uns 15 graus. Tá? E a semana toda vai ficar assim, no mínimo uns 10 dias. Ele vai me trazer aqui a quantidade de açúcar total em gramas. Açúcar de milho, açúcar de cana, DME, mel e o priming, que é o açúcar invertido. Aqui embaixo, as quantidades variam conforme o lote e o fornecedor do produto. Bom, se não me deu o valor exato, mas ele me deu um parâmetro, me deu uma base mínima e uma máxima. O que eu sugiro? Ir experimentando até encontrar o ideal que fique para a tua cerveja, né? Enfim, a cerveja, logo no início, a gente, quando não tem muito controle, né, do teu método, a gente acaba fazendo uma cerveja boa e tudo, mas o resultado nem sempre é o esperado, mas igual acaba ficando boa. Mas aqui vai trazer uma base para nós acertar. Eficiência enzimática. Aqui eu achei 30 litros e eu tive uma OG de... Vou botar um OG alto aqui, 1060. Vamos colocar para 30 litros, 8 quilos de malte. Eficiência enzimática, 60%. Então aqui ele está me dizendo que do 100% que eu conseguiria extrair de açúcar do malte, eu consegui extrair 60%. Eu entendo assim. As condições que eu dei para as enzimas trabalharem foi de 60%. Eu vejo falar muito em eficiência. São várias eficiências, né? Eficiência do equipamento, eficiência da fermentação, eficiência da mostura, da braçagem como um todo. São várias eficiências. Então, isso aqui é mais para dar uma base para saber como é que foi a tua conversão. Lavagem. Volume inicial. Iniciei com 20 litros. Volume final desejado. Eu desejo 35 litros. Volume evaporado. Na fervura eu calculo 10%. Então eu vou colocar 1,750 litros. 5%, desculpa. 1,750. Não aceita ponto? Aceita. Volume de trub. 2,5 litros para cada um. 2,5 litros para fervura e 2,5 litros para fermentação. 5 litros. Massa malte. Vou fazer 35 litros, vou usar uns 9 kg de malte para cada quilo 1 litro de água. Volume de água para lavagem. 31 litros. Eu acho que aqui poderia ser 40. Acho que fica mais dentro. Para mim fazer um volume final desejado de 40 litros, eu teria que usar 57 litros, que é 20 de inicial e mais 37 para a lavagem. 17 litros a mais do meu volume final. Acho que está dentro. Carbonatação forçada. Pessoal, eu não faço esse tipo de carbonatação. Eu não tenho equipamento para isso, tá? A minha é só na garrafa. Novamente, ele pede um tipo de cerveja. Lager Europeia. Temperatura
Aqui eu acredito que carbonata dentro do freezer, alguma coisa assim, né? Como eu já vi alguns vídeos do pessoal aí. Então, vou colocar 5 graus, um volume de CO2 entre o que está descrito ali, 2.2 e 2.7. Vou botar 2.5. Ele vai me trazer a pressão em quilograma-força. Manter o cilindro de CO2 conectado de 4 a 5 dias no post-mix/keg. Resultado 0,93 a pressão. Acho que auxilia também para quem tem alguma dúvida, né, pessoal? Inoculação da levedura. Aqui eu achei super interessante também. Claro, ou é lager ou ale. Lager. Volume, 30 litros. OG, 1048. Inoculação, milhões de células por ml. 15 milhões de células por ml. Células necessárias, 450 bilhões de células eu preciso. Fermento líquido tem 100 bilhões. Tá? Então eu já tenho uma deficiência aqui, né? Vamos botar aqui 450, que é o número que diz lá que eu estou precisando, ok? Data de fabricação. Eu vou pegar primeiro de julho, definir. Ele está me dizendo que desses 450 bilhões de células, eu vou ter 62% de célula viável. 279 bilhões vão estar vivas. Quase a metade já morreu. O que eu posso fazer? Fazer um starter para aumentar o número de células. Viu como é importante um starter? Vamos fazer um fermento mais novo. Vou pegar agora dia 1º de setembro. Eu já teria quase que 100% aí, ó. Então, um fermento quanto mais novo, claro que acho que não ia conseguir um fermento tão novo assim, né? Mas só para nós ver a diferença. Vamos pegar o mais velho ainda. Nossa. Então, para ver a importância de um starter, vê a data de fabricação do fermento e simula, lê as informações dele, joga aqui dentro e tu vai ter a viabilidade do teu fermento. Então tu vai saber até quantos dias tu precisa fazer de starter, se é um dia ou 2. Porque a cada 24 horas, pelo que eu leio, pelo que eu tenho visto de vídeos do pessoal, a gente consegue dobrar. Então em 1 dia e meio, né, a gente consegue chegar a 100% de viabilidade nesse caso aqui. Bacana, achei muito bom isso aqui. Ajuda muito na fermentação e no resultado final da nossa cerveja, que é importantíssimo. Pessoal, conversor de unidades. Aqui é bem basicão. Para quem não tem termômetro em graus Celsius, Fahrenheit eu já usei, eu tenho, foi o meu primeiro, me quebrou o galho várias vezes. E eu não tinha esse aplicativo, eu usava uma tabelinha que eu tive que olhar um print na tela, era bem complicado. Vamos colocar aqui. Eu tô com 92 graus no Fahrenheit. Pô, tô com a água a 33 graus. Aí a minha água chegou a 160. Tô com 71 graus. Ó, tô dentro de uma rampa de alfa-milase. Tá chegando ali na alfa-milase. Achei bem bacana. Tá, então vai quebrar o galho de quem precisa aí. Não tem um termômetro em graus Celsius, tem Fahrenheit. Peso. Vai converter tudo para grama, libra e onça. Volume. Litros. Vai converter mililitros e galões. Tá, mas eu quero saber quantos litros tem 1 galão. 3,79. Eu vejo muito falar em galão em algum material de leitura do John Palmer, algumas coisas que eu já li bastante aí.
fala muito em galões. E eu não sabia a medida de um galão. Eu estava procurando, é bem difícil de achar. Não tenho certeza se aqui está exato, mas acredito que deve ter alguma referência e deve ser esse mesmo. Pressão. Bar. Um bar. 14 PSI e meio. Quilograma-força 1,02. Cor. Como eu já tinha dito, o europeu é o dobro do americano, quase o dobro. De 1 vai para 1,97, 2, 3,94, 6, 11,82. Ele é praticamente o dobro, tá? 10, 5,1. Pessoal, material de apoio. Aqui tem uma coisa bastante interessante, é o guia BJCP, o Lamas TV e YouTube, onde mostra bastante informação, como fazer um starter, como hidratar o fermento, enfim, uma infinidade de material lá que nós precisamos. O Lamas Blog, pessoal, é muito bom, porque aqui tu consegue baixar o aplicativo, tá? E tu pode navegar, comprar material, enfim. Tudo que tu precisa para tua cerveja tu pode encontrar aqui nesse site também, tá bom? Não vou fazer muita propaganda não, é só essa aqui. Vou voltar. E aqui tem as lojas físicas. Eu acho que é correto eu mostrar porque o aplicativo é deles, né, pessoal? Tem a loja virtual para quem quiser fazer alguma compra, alguma encomenda. As micro cervejarias, tá? Campinas, São Paulo e Belo Horizonte. Endereço, e-mail, telefone, tá? Condições de compra, enfim. Pessoal, é isso. O vídeo de hoje queria mostrar esse aplicativo. O canal House Beer é um canal relativamente novo, tá? Tô há pouco mesmo, aí, uma questão de 2, 3 meses. Ainda não postei braçagem porque eu tô aguardando finalizar, ou eu vou comprar o controlador de braçagem, ou vou finalizar um painel que eu comecei e eu tô num dilema aqui. Tá bem complicado, questão de dinheiro, a gente tem que analisar o melhor custo-benefício e o que vai ser mais eficiente. Então, assim que eu concluir, quero fazer a minha primeira braçagem, estou ansioso para fazer essa braçagem e postar aqui para o pessoal. E peço que quem puder, quem gostou, que dê um like, que dê uma força aí pro canal, que possa se inscrever no canal e logo em seguida eu vou estar postando um novo vídeo. Tá ok? Um abraço, obrigado a todos. Quem quiser deixar algum comentário, tiver alguma dúvida, que eu puder ajudar, o mais breve possível eu respondo. Obrigado, pessoal. Um abraço e boas cervejas.